Fala pessoal, tudo bem? Desculpa aí por esse ato aí, fiquei uma semana sem gravar nada, mas voltei, tá? Muitos projetos que eu tô participando aqui na empresa, etc, crescendo, coisas melhorando, coisas mudando, e isso acabou impactando um pouquinho meu tempo, mas eu tô de volta, agora vamos gravar direto, tá? E vai ser um prazer compartilhar tudo que eu puder com vocês. Fala pessoal, então vamos lá. Já deixa o curtir, já ativa as notificações, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, tá? Qual que é o tema de hoje? E aí, Matheus? A crise passou, as coisas melhoraram, o que eu devo esperar do futuro? Qual a perspectiva? Tá? Quem está acompanhando a Bolsa de Valores vê que ela já está subindo já há um tempão já também. O pior da crise realmente já passou, tá? Os agentes do mercado, os players do mercado já conseguiram precificar, tá, a dimensão do problema. O dano ocorreu, tá? O desemprego disparou e realmente a queda toda que houve no consumo, na indústria e etc., já foi. Só que isso vai acabar. Então você vai ter um impacto, vai ter uma perda, quer dizer, o mundo diminuiu, por assim dizer, por causa dessa crise toda, só que isso vai acabar. E aí que está o pulo do gato. Quando acabar de fato, tem muita gente, muito colega, muito investidor, muito empresário com muito apetite para voltar para os negócios. E o que aconteceu na prática? É como você pensar assim, você é um empresário e você estava pensando em investir na sua fábrica, tá? Só um exemplo. Por causa da pandemia, você parou tudo. E esse capital ficou acumulado. Quando as coisas passarem e normalizarem, vai ter muita gente com muito apetite pelo risco colocando dinheiro no game, tá? E aí o mercado vai ter até uma pequena bolha, vai ter um boomzinho aí. Então é de se esperar um movimento muito abrupto quando tiver o retorno, quando acabar finalmente essa quarentena toda. Inclusive por causa das pessoas, tá? Inclusive em termos de consumo. Aí uma dica mais pro pessoal do comércio. O que acontece? Qualquer pessoa que você conversar tá falando assim, pô, minha fatura do meu cartão veio metade do que geralmente costumava vir antes da quarentena. Quer dizer, tá todo mundo economizando muito dinheiro. Essas pessoas, quando acabar a quarentena, elas devem ter uma ressaca, tá? Vai ter uma ressaca aí de coronavírus, acho que isso é um bom termo. Então, quando acabar essa ressaca, tá, as pessoas vão, com um certo apetite, viajar, vão gastar muito com viagem, vão gastar na balada, vão gastar no barzinho, tá? Quando os barzinhos reabrirem para valer, imagina como que não vai estar esses lugares. Pessoal do Itaim aí que se cuide, tá? Vai lotar. E aí que tá o pulo do gato. Você sabendo que esse comportamento deve ocorrer, você pode, dependendo da sua área, dependendo da sua atuação, já se preparar para isso, tá? As coisas vão voltar ao antigo, normal? Provavelmente não, mas pode ter aí um fôlego, quer dizer, o mundo estava assim, veio o coronavírus, caiu para cá, só que ele vai voltar para esse patamar. A questão é você ganhar nesse meio termo. Se você está pensando em comprar imóvel, começou a chegar o momento disso. Por quê? Porque quando as coisas voltarem ao normal, os preços vão voltar aos normais. Então você tem que aproveitar agora, onde ainda existe um clima de pessimismo, onde o mercado ainda está frio, e você pode realmente começar a pesquisar, começar a analisar, começar a reavaliar se não vale a pena você realmente investir em imóveis. E quem iria ficar desempregado por causa da quarentena, meio que ou já ficou de vez, né? Ou não vai ficar mais. Por quê? Porque as próprias empresas, colegas empresários que eu tenho, já estão falando que não, ok, é isso, então já não preciso fazer mais cortes. Então os cortes estão acabando nas empresas porque elas já sabem que, pô, fim do ano que vem já volta tudo ao normal. Então o pessoal já sabe agora o que esperar do futuro. E por causa disso, parou de ter essa volatilidade no mercado de trabalho também. Então a pessoa que está empregada hoje, provavelmente ela não vai ficar desempregada por causa do coronavírus. Então ela já pode realmente começar a planejar, tá? É uma decisão importante, então tem que tomar muito cuidado com isso, merece uma análise, mas eu pediria que você considerasse isso com bastante carinho, tá? Pessoal da Bolsa, a Bolsa de Valores é um pouco diferente, o comportamento da Bolsa de Valores é muito anterior ao da realidade econômica. Então, por exemplo, quando teve a crise do subprime, em 2009, no ano seguinte, as bolsas todas do mundo subiram, todas, inclusive na Bovespa, que é mais próximo da realidade, todas as ações da Bovespa subiram em 2009. Só que a gente não sentiu isso na economia real. 2009 não foi um ano bom na realidade econômica, na economia real, no dia a dia das pessoas. Porém, em 2010 começou a melhorar. Ou seja, a Bolsa tem um comportamento muito anterior ao da realidade econômica. E isso a gente já estava vendo
Teve até um vídeo meu antigo, tá? Depois eu coloco aí para você, onde eu já falava que a bolsa estava tendo um comportamento diferente, sabe? Mesmo com as notícias ruins, a bolsa estava subindo. Isso significa o quê? Que o pessoal sabe, o pessoal já dimensionou o impacto e ó, não vai piorar mais do que isso não. Já entendemos a importância, o impacto econômico que a quarentena vai ter e qual a expectativa em relação a ela, tá bom? Vou até colocar o trecho aí para você assistir. Então eu tô com uma posição numa Vale do Rio Doce, por exemplo, ou tô pensando em abrir uma posição numa Petrobras, numa Gerdau, não importa, tá? A questão muito mais é o quê? O momento certo. Então o momento certo é quando as coisas começarem a se recuperar. Por enquanto, a hora certa, se você quer uma operação mais agressiva, dólar, ouro, tá? Outros mercados ou entrar vendido. Inclusive, eu até lembro que numa discussão com o pessoal lá de Londres, estava falando justamente sobre isso, desse comportamento um pouco especial, um pouco diferente do mercado, apesar de toda a incerteza em relação à economia por causa do coronavírus. Eu até peguei, vou colocar o print aí para você, e aí eu falava, pessoal, isso foi no dia 19 de março, tá? Deste ano. Aí depois eu falo, large operators setting up large positions regardless of the news. Ou seja, apesar das notícias muito ruins em março, tá? Não só no Brasil, mas no mundo, o pessoal, os agentes do mercado, estavam abrindo grandes posições na Bolsa de Valores, no mercado financeiro. Eu estava falando dessa questão do mercado ter um comportamento patognomônico, que é o quê? Quando ele tem um conjunto de sintomas, um conjunto de reações, tá? Seja em volume financeiro, seja no momento que está comprando, seja na maneira que está comprando, que por experiência para quem acompanha a Bolsa, já logo percebe, fala, pô, aqui não é uma compra à toa, não é uma coisa eventual. E isso foi muito evidente nesse período de março. Aí no dia 19 eu mandei o pessoal lá, né? Falei, ó, o mercado tá tendo um comportamento diferente, tá? Operações muito grandes, né? Na segunda ali eu falo que operações muito grandes, apesar das notícias, e na época as notícias de março foram péssimas, tá? Eu não tô falando de Brasil, tô falando de mundo. Aí depois eu falo, não sei se isso está linkado ao coronavírus, etc. Eventualmente algum tratamento. O tempo provou que na verdade não era por causa de tratamento, mas não, porque o mercado realmente tinha dimensionado o impacto que ia ter e não era tão ruim quanto a princípio os agentes do mercado imaginavam. Aí eu ainda falo no final, recomendo fechar as posições vendidas, tá? Posições vendidas são posições que ganham com o mercado em queda, tá? A gente acabou surfando bastante nessa onda no início do ano. Quando chegou em março, que a gente viu que o mercado mudou o jeitão dele, a gente mudou um pouco essa postura e passamos mais a operar preferencialmente na ponta comprada. Aí eu falei pro pessoal lá de Londres, eu recomendo que a gente feche posições vendidas, principalmente posições muito grandes vendidas, tá? Posições de longo prazo, médio prazo, vendidas, e fique realmente com os olhos bem abertos para voltar às compras, tá? Resultado, você pega dia 19 de março, a Bovespa mesmo estava 70 mil pontos e agora está 100 mil pontos, tá? Ah, o Matheus é um gênio? Não. É você olhar o mercado com muita atenção à procura desses sinais. Aí você vê essas coisas acontecendo e quem surfou nessa onda, na Bovespa, por exemplo, ganhou aí 70 mil pontos, vendeu a 100 mil pontos. Então, o mercado não é toda essa loucura, às vezes, que a gente pensa, tá? Com os olhos bem abertos, prestando bem atenção, apertando bem a vista, realmente você consegue perceber o que está acontecendo de verdade, tá? Isso as notícias não vão te ajudar. O que te ajuda é a observação, a experiência, tá? Esse é o recado. Eu espero que tenha sido bastante produtivo. Eu vou voltar com mais frequência, tá? Desculpa novamente por esse período aí que eu tive que ficar um pouco afastado, mas manda suas dúvidas, o que eu puder ajudar. Eu acho que esse é um momento muito importante em relação à oportunidade, então seja pensando em bolsa de valores eu tomaria um pouco de cuidado agora porque já subiu muito, tá? Então dá para fazer abrir algumas operações, algumas posições, mas com muito carinho porque o mercado já se antecipou demais em relação à alta, tá? Como aconteceu em 2009. Você pode pegar o gráfico de 2009 e você vai perceber bem o que eu estou falando, que 2009 foi um ano muito altista, e quando a economia real melhorou em 2010 na Bolsa já não foi tão altista assim. Então muito cuidado neste momento. Dá para abrir posições, mas tem que escolher muito bem o que você vai fazer e qual o horizonte dessa operação que você está procurando fazer. E se a hora for comércio, talvez seja a hora de você realmente reavaliar os seus investimentos, se vale a pena, às vezes depende do seu segmento, pode ter alguma oportunidade aí, então acho que é o momento de oportunidade, é o momento de ficar de olho, e é isso, gente, tá bom? Não esquece de me seguir aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tem de tudo aqui, tá? Se você já não fez, não esqueça de curtir, ativar as notificações, compartilhar com os amigos, muito obrigado,
Continua com a gente.